Entre nós hoje está uma mulher de sucesso, uma jovem talentosa, nascida em Bela Vista de Goiás, criada lá na região do Cará. Você vai entender o que é já a região do Cará. Ela é cooperativista, advogada, foi vereadora, foi vice-prefeita e agora, né, temos orgulho, né, de dizer que temos uma mulher já no segundo mandato sendo, né, prefeita da cidade de Bela Vista. Está entre nós Nárcia Kelly, a prefeita de Bela Vista. Seja bem-vinda. Ai, Isaura, é uma alegria para mim poder estar aqui nesse momento com você, com esses telespectadores, poder partilhar um pouco da minha história. Eu te admiro muito como mulher e te agradeço essa oportunidade e esse convite. Aqui a gente tem portas abertas para você, mulher, né, que brilha, que tem sucesso, que tem a sua história diferenciada, que, afinal de contas, todas nós temos, né? Cada uma tem uma história linda, e a da Nárcia não é diferente, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o Cará, o famoso Cará de Bela Vista. Isaura, pessoal, o Cará é uma região que fica a 12 quilômetros da cidade. É como se fosse uma comunidade mesmo, rural. Só que lá tem um diferencial, todo mundo é parente. Todo mundo é família, todo mundo que está lá são meus tios, avós, primos, afilhados, compadres. E todos cultivam a mandioca e fazem parte da cooperativa de polvilho do Cará. É nesse ambiente que eu fui nascida e criada. Lá vocês só fazem, porque a mandioca gera outras coisas. Por exemplo, eu sou apaixonada de farinha, todo mundo sabe, vocês fazem farinha também? Podia ter trazido uma farinha para a dona Isaura, né, gente? Fazemos. Não, mas ainda dá tempo, pode mandar depois. Dá tempo. Fazemos polvilho, farinha, farofa, massa de mané pelado, tapioca. Ai, que delícia. Vários derivados da mandioca. Inclusive, tivemos o Festival da Mandioca, o primeiro nesse ano, e foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Deixa eu te perguntar outra coisa também. No meio de tudo isso, vocês resolveram fazer, então, uma cooperativa de familiares. Isso, nós criamos a Cooperativa de Polvilho do Cará no ano de 2005, com o apoio do governo. Inclusive, o senador Vanderlan mandou um trator para nós lá no ano passado. Olha que nós bênção. somos muito gratos. Esse trator auxilia nas lavouras comunitárias de mais de 52 famílias que fazem parte da Cooperativa de Polvilho do Cará. E resolve meio mundo, né? Nossa, resolve muito, porque antes esse serviço tinha que ser locado de outra pessoa, de uma empresa. A partir do momento que a cooperativa recebeu esse maquinário, fica muito mais em conta para os produtores, dá mais dignidade, né, para todos que vivem ali. Então, Nárcia, foi através dessa cooperativa, das necessidades que vocês tinham, que você resolveu ingressar, apesar de ser formada em Direito, ingressar aí no meio político, e tinha o quê, 19, 20 anos, quando você foi concorrer e se tornou vereadora? Fui presidente da Cooperativa do Cará, eu tinha 19 anos. Entrar na política não foi um projeto individual. Eu fui escolhida através de uma eleição com votos secretos por 68% da comunidade para eu ser a candidata vereadora representando a região nas eleições de 2008. Foi assim que eu ingressei na política, para representar a coletividade lá dos moradores da região do Cará. E aí, graças a Deus, me levaram nos amigos, nas amigas, no meio rural de Bela Vista. E eu fui eleita naquele ano a vereadora mais votada da história da cidade. E como foi para a Nárcia chegar, apesar de ser formada, apesar de ter uma comunidade, né, de conviver em comunidade? Eu digo isso porque estou fazendo parte de um processo político na vida do meu esposo há muitos anos, há mais de 15 anos. E como foi para você, jovem, para você, mulher jovem, né, ingressar nesse mundo? Que tipo de... Sofreu preconceito, ou o fato de ser mulher, as pessoas assim, te desprezavam um pouco? Que tipo de situação, de momentos difíceis você passou ao ingressar na política? Foi muito desafiador, né? Eu entrei na política como mulher, jovem, rural e de família não da política. A maioria das mulheres que a gente tem contato entra já com a tradição. E eu fui a primeira, né? Então, entrei muito nova. Enfrentei, sim, preconceitos. E, no início, o que eu achava interessante, quando eu me candidatei a vereadora, é que eu escutava muito de outras mulheres, lá em 2008, que eu era muito novinha, que eu era muito menina, que política não era ambiente. Que não entendia nada. Que política não era ambiente para mulher, que não era para eu mexer com aquilo e tal, que
aquilo era coisa de homem, porque na cidade, até então, nós só tínhamos tido 2 vereadoras e 2 vice-prefeitas. Uma cidade centenária, onde as mulheres quase não participavam da política. E aí entra uma menina nova, de 19 anos, da roça, como candidata a vereadora. Então, era natural que elas tivessem esse espanto. Né? Mas aí daqui a pouquinho eu conto como que está hoje. No início foi difícil, sim. Por exemplo, quando fui eleita prefeita no primeiro mandato, eu me lembro bem que todas as vezes que eu estava acompanhada de algum homem que estava de terno e gravata, podia ser um assessor, um secretário, quem fosse. Quando a gente chegava num lugar onde não sabiam quem que era a prefeita, sempre perguntava se o prefeito era quem estava ao meu lado de terno e gravata e sempre se referiam a mim como primeira-dama, por não ser tão comum uma mulher jovem estar numa função como essa, de uma cidade como Bela Vista, né? Então, são desafios que a gente vai enfrentando. Porque vai quebrando tradições, né? Eu digo que eu gosto de fazer o programa, em especial, dando oportunidade para mulheres, porque a gente vem quebrando barreiras, mitos, uma porção de coisa para as mulheres despertarem para o comando também na política, né? Porque nós temos aí... Eu acredito que o mundo seria melhor se nós tivéssemos uma igualdade de espaço no meio político. Existe a cota, é um avanço de 30% e tal. Ele é um avanço, mas eu ainda não vejo ele como uma realidade onde as mulheres querem ingressar e que alguém realmente está interessado em elegê-las assim, de fato. Mas se os 30% fosse não só uma cota, mas o espaço nosso, independente do número de votos, já seria diferente o ingresso das pessoas, das mulheres na política. Então, quando eu vejo você, jovem, lá atrás, quebrando barreira, dizendo: ei, meninas da minha idade, venham comigo, vamos sim, né? Vamos fazer a diferença. E a questão de maturidade e a questão de tempo, eu também vejo como você ter o espaço e também começar a aprender dali para frente. Então, eu vejo você na tua história uma coisa tão bonita, assim, de não olhar para trás e seguir para frente. Porque você foi vereadora e, em seguida, foi vice-prefeita. E como que foi, por exemplo, essa mudança de legislar e ir para a administração pública? Dona Isaura, legislar foi muito especial na minha vida, participar daquele colegiado. Foi um momento onde eu criei, por exemplo, o Dia Municipal da Saúde da Mulher, que é comemorado no dia 10 de agosto, no dia que eu nasci. Eu passo o dia inteiro com as mulheres e com voluntários, né, trabalhando em prol da saúde da mulher. Fizemos várias movimentações em prol do empoderamento feminino, pelo fim da violência contra a mulher, por uma maior participação das mulheres na política. Então, tenho muito orgulho desse período na minha vida. Sem falar da minha atuação voltada aos moradores do meio rural, que foi a base principal que me elegeu naquela época. Com relação à vice-prefeitura, foi um período assim, onde eu não participei ativamente da gestão, por questões políticas locais, mas foi um momento importante, onde eu pude praticar a arte de ouvir. Eu visitei toda a comunidade de Bela Vista, ouvi as demandas, conheci mais de perto as pessoas e as necessidades, e aquilo me propiciou a construir um plano de governo junto com a população, que foi apresentado nas próximas eleições de 2016, quando eu fui a primeira mulher a me candidatar a prefeita da cidade. Agora eu te pergunto, como você foi prefeita, foi reeleita, né? Está fazendo aí a sua história. O que você... três situações, 3 fatos, 3 coisas que você vai deixar que você mais vai deixar de marca no seu coração nessas 2 gestões, nesses 2 períodos. Eu fico até arrepiada. O principal, com certeza, no primeiro mandato, a maior obra construída com recursos próprios da história de Bela Vista. O Hospital Antônio Batista é a clínica da saúde da mulher, com especialistas voltados para as mulheres. É um trabalho belíssimo que a gente faz. Até porque quando você trata da mulher, você está cuidando da família. Sim, porque ela cuida de todos. Uhum. Então, nós temos isso lá. Eu fico arrepiada de falar. Então, Hospital e Clínica da Saúde da Mulher, 1. A retirada dos bloquetes, com certeza, é um grande avanço. A população, pelas pesquisas que a gente fez, fica muito feliz, porque antigamente se falava que os bloquetes de lá eram um patrimônio histórico. Os prefeitos falavam que não podia retirar por isso. Levei um bloquete lá no IFAM, em Brasília.
Não é patrimônio histórico, a gente retirou e reutilizou ele em vielas que tinham mais de 50 anos, que estava na terra, no centro da cidade. Nós bloquetamos as vielas, reutilizando, e nós colocamos asfalto, com drenagem, tudo certinho. Foi um grande avanço. E o principal desafiador ficou para esse ano, que é o Parque Sussuapara. Vai ser o maior parque linear do estado de Goiás, mais de 3 quilômetros de extensão, cortando todo o centro da cidade, passando por quase 10 setores. Vai ser um parque que envolve questão ambiental, cultural, turístico, comércio, esporte, lazer. Tem até um espaço para pets. Bela Vista, a vista tem que ser bela. Tem que ser maravilhosa. E eu construí uma palestra. Mulher, viu? Sim, eu sou palestrante também. Também. Construí uma palestra que se chama-se Construir Cidades Belas, uma missão de todos. E lá nessa palestra eu falo que beleza não é simplesmente questão estética, está totalmente ligada à qualidade de vida. Uma cidade bela, uma cidade iluminada, onde a população vai para as ruas. Essa cidade é uma cidade mais segura. Porque numa cidade onde as pessoas têm que se trancar dentro de casa porque não tem espaços públicos, a criminalidade ela aumenta. Eu peguei um apelido lá em Bela Vista, no primeiro mandato, Nárcia Praça. Isso porque, quando eu entrei, tinha 5 praças em Bela Vista. Hoje tem mais de 30. Em todos os setores. E onde não tem, o povo fica pedindo que quer praça. Daqui a pouco estou querendo na frente de casa, né? Cada casa. É pertinho de casa, justamente para garantir esse acesso da população. Quanto mais perto, melhor. E as crianças precisam disso, os jovens precisam disso. Senão eles se envolvem com outras coisas. Para finalizar, quais os principais desafios de ser mulher e estar no cargo político importante hoje? Hoje, no dia de hoje, que a gente está evoluindo, mas hoje, qual é o teu maior desafio dentro da política ainda, assim, que você vive? Quais as barreiras? Isaura, olha, coisas comuns. Por exemplo, é comum, por exemplo, um prefeito ir para uma pescaria com um grupo, por exemplo, de deputados e senadores e governadores. Vai eles todos. Se uma prefeita, uma mulher prefeita, ainda mais eu, solteira, não é tão comum. Existe um certo machismo. E isso favorece muito a articulação política entre os homens. Então, são barreiras que a gente enfrenta. É comum, por exemplo, um prefeito sair para jantar, ir para um bar, sentar para articular politicamente com outros parlamentares, com outros prefeitos, com o governador. Se uma prefeita senta sozinha num ambiente como esse, já existe aquele preconceito. Geralmente, quando se trata de homens... Já vai dar falatório. Já vai dar falatório. Aí, por exemplo, nunca ficam preocupados qual que é a roupa que o prefeito está usando ou deixou de usar. Qual que é o cabelo que ele está usando, se ele pintou, se ele não pintou. A mulher, sim. Outro ponto que a gente enfrenta de desafio. A mulher que é da política, que tem filhos, sempre escuta a pergunta: uai, você está aqui? Cadê seu filho? Se o filho não está junto, cadê o filho? Se levou o filho, nossa, como que você traz seu filho para cá? Se teve filho e tem alguém cuidando, é julgada como desnaturada, que tem alguém desnaturada. Se não teve filho ainda... não. Deixou a maternidade por causa de política. Então, crítica, a cobrança, então né? São desafios com relação à nossa aparência, com relação à nossa postura, com relação ao nosso agir. É um machismo estrutural muito grande que existe e que esse machismo só poderá ser combatido a partir do momento que a gente puder conversar do tema igualdade, empoderamento feminino, não só entre nós mulheres, mas com a presença também masculina. Então, se nós não falarmos dessa pauta, se nós não debatermos, se nós não defendermos nossa ideia, quem fará? Na simplicidade, ninguém. Quem fará? Ai, que bom ter você aqui entre nós. Que bom ter você, que maravilha. Gente, não tem como não amar, não tem como não gostar desse programa. Só vem, gente maravilhosa aqui. E é como a Nárcia falou. Pare de julgar, né, os outros. Você, mulher, pare de julgar as mulheres, né? Então, somos tão necessitadas de sermos mais aliançadas umas com as outras, somos tão necessitadas de ter mais fidelidade, sabe? Tanto na hora do voto, como na hora de ver uma mulher empoderada por aí, fazendo o seu trabalho. Sair um pouquinho dessa caixinha do conservadorismo radical, que eu chamo, entendeu? E ver o espaço que nós precisamos ocupar. Então, venha para cá ficar entre nós, crescer, desenvolver e ser uma bênção na sua sociedade. Vem, fica entre nós.